Oi, oi, boa tarde, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, Ana, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? E aí? Tudo bom. Deixa eu esperar o Muito pessoal bom. chegar. Sim. O meu Note reserva deu problema, por isso que eu tô pelo celular, tá, Ana? Ah, tranquilo. Eu Tranquilo, tô com o meu tranquilo. conectado aqui na Então, tomada tá para ele não ótimo. acabar no meio. Vamos aguardar qualquer coisa, eu fico de atento aqui, tá? Até umas 6h40 eu consigo ficar, depois eu tenho que cair fora, tá bom? Mas boa Tranquilo. Tá bom. tarde. Obrigada. Deixa eu esperar o pessoal chegar. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Oi, boa tarde. Tudo bem, Opa, gente? boa tarde, tudo bom? Gustavo, boa tarde. Tudo Boa bom, tudo tarde. bem. Boa tarde. Olá, pessoal. Prazer em conhecê-los. Bem, a nossa sessão começa às 18, né? Então a gente tem 5 minutinhos ainda. Boa pro tarde, pe- todo mundo. Boa Boa tarde. tarde. Então vamos aguardar um pouquinho aí para todo mundo chegar, tá? E a gente inicia aqui. Só para a gente já ir se conhecendo um pouquinho, né? Então, temos pessoas de quais localidades aí? Eu estou em São Paulo, então eu sou Gustavo, professor do INSPER, vou estar mediando aqui a sessão, né? E tô em São Paulo. Se todo mundo puder compartilhar aí, né? Onde está? Eu sou Então, eu Renato, sou a estou em Rafaele, Brasília. Desculpa, desculpa. Nada, Renato, fica à vontade. Sou de Brasília. Legal, Renato. Eu Vai lá, estou Rafael. aqui em João Pessoa. Opa, tava no Tudo mudo aqui, bom? desculpa. Ficou mudo, isso. Desculpa. João Pessoa, terra é muito boa. Passei as férias aí Pois agora em é, janeiro. Nossa, bom demais. Vamos já lá. tá daquele jeito. Pois é. Tudo bom? Boa tarde, meu nome é Paulo, sou aqui da FCA de Limeira, aqui da Unicamp, tá? Então, estou pertinho aí de vocês, aí, de São Paulo. Legal, Paulo. Muito bem. Temos também aí a Ana, Heloísa. Acho que a Ana deu uma saidinha. Mas então, deixa eu ver só se temos todos aqui. Então, o paper da Raizen, então é o Paulo com a Ana, estão aí. O triângulo do assédio é o Renato. Né? O silêncio no ambiente de trabalho é o Marcos, que chegou agora aí, né? E Vitória, que está no artigo sobre soft skills. A Rafaele é a nossa assistente aqui, né, Rafaele? É isso mesmo. Perfeito. Acho que está no mudo aí, mas é isso mesmo. Muito obrigado. Foi isso mesmo que eu disse. Perfeito. Então tá bom, gente. Vamos só esperar o horário aqui que a gente já inicia. Ô, Gustavo, só uma questão. A Ana Miller, que é a nossa coautora, ela é a autora principal, na verdade, tá? Que é um artigo de final de disciplina
tá? Então, como que ela trabalha nessa área, então ela que vai apresentar. E eu estou no meio de provas, trabalhos, então eu vou ter que dar uma fugidinha talvez ali, tá bom? Por isso que eu vou ficar meio que de backup aqui, mas ela vai apresentar, a gente combinou já está tudo meio que combinado, e que ela que é uma especialista do setor aí sucroalcooleiro, ok? Ah, legal, legal, perfeito, Paulo, tá ótimo. Desculpa, Gustavo, eu tava com uma instabilidade aqui de internet, tava resolvendo. Beleza, né? Então a gente estava só se apresentando brevemente, dizendo onde estamos localizados. Você está em Campinas também? Eu tô em Saltinho, interior de São Paulo. Ah, legal, bacana, muito bom. E chegou o Marcos também aí. Olá, Marcos. Professor, tudo bem? Eu sou professor no interior, né? Eu trabalho em Bambuí, sou professor da Rede Federal desde 2018, né? Mas antes eu trabalhava em Brasília, sabe? De 2018 até 2024. Aí tem vivendo lá em Brasília, tem rede de apoio, e eles estão transferência aqui para mim de volta, sabe? Aí tem o Bambuí desde o ano passado. Só que aqui, assim, se chover, se tá chovendo, sabe? A internet cai, a luz da casa, eu espero dar sorte de não acontecer nenhuma incerteza, né? E se fosse possível, eu gostaria de apresentar como segundo, sabe? Porque como eu estou dando aula, e lá no campo, no final é ruim, talvez eu não consiga ficar em terceiro lugar, né? Terceiro apresentar. Tá bom, Marcos. Só para dizer, o áudio, não sei se é só para mim ou é para todo mundo, o áudio seu tá bem abafado, tá assim bem difícil de entender, tá? Dá para entender assim uns 50% só do que você fala. Eu não sei se tem um outro fone aí com um microfone ou às vezes até usar o próprio áudio do computador, né? O microfone do próprio computador, eu não sei. A gente pode testar aí se você quiser, porque tá bem ruim. Eu acho que vai ficar ruim da gente entender a sua apresentação, tá? Na hora que você for apresentar. E eu não vejo problemas, tá, em a gente passar você para segundo, né? A princípio seria que o Renato, o segundo. Renato, você vê algum problema em você ser o terceiro a apresentar? Não É, tem nenhum problema, tranquilo. tá bom, então a gente inverte a ordem. Então a gente começa aí com o da Raizen, né? O paper sobre a Raizen. E aí a gente vai para o Marcos, depois o Renato. E fechamos aí com a Vitória, que ainda Qualquer não chegou. coisa, eu estou aqui no laptop, eu estou usando uma câmera acoplada aqui, e ela tem um microfone, só que eu não consigo desativar, sabe? Ele fica dando interferência no headset. Mas eu tento trocar pelo laptop. Tá, se quiser, faz um teste aí pra gente ver como é que vai estar. Tá. Olá, Vitória, tudo bem? Boa tarde. Acho que você tá no mudo, Vitória. Ah, oi, boa noite. Aqui já é noite, né? Boa É noite. verdade, né? Já passou das 6, né? Você tá falando da onde, Vitória? O pessoal, todo mundo se apresentou aqui. Temos gente aí de vários cantos do Brasil. Você tá falando de onde? Sou de Fortaleza, Ceará. Fortaleza. Ah, legal, muito bem. Bem-vindo aí. Obrigada. É, Então, gente, eu acho que já temos todos autores e autoras, né, aqui presentes. Então, muito boa noite para todo mundo, né? Aqui em São Paulo ainda está com bastante sol, na verdade. Então, sejam bem-vindos aí, bem-vindas ao nosso SEMEAD, né, 2025. Eu sou o Gustavo Tavares, sou professor no INSPER, na área de comportamento organizacional, e esse ano estou liderando o tema de comportamento organizacional no SEMEAD. Então, hoje nós temos aqui 4 trabalhos, né, que serão apresentados e depois vamos aqui fazer comentários, discussões, né, sempre prezando aí para uma abordagem bem, vamos dizer, construtiva, né, nas nossas colocações e comentários aqui. O objetivo sempre, né, de qualquer congresso, seminário, é a gente realmente ajudar, né, os autores, né, a refletirem sobre pontos de melhorias, né, enfim, sempre, como eu falei, com uma abordagem aí bastante construtiva, tá? A gente vai seguir aqui a sequência que está prevista
no programa com uma pequena inversão, então o Marcos passa para segundo, o Renato vai para terceiro e a Vitória apresenta ao final. E o primeiro artigo a ser apresentado, então, vai ser o do Paulo Hayashi e Ana Miller, e a Ana que vai apresentar para a gente, né? Que vai falar sobre a Raizen e a tomada de decisão no setor de açúcar. Então, eu vou só combinar com vocês aqui. Nós temos 1h30, né, para a nossa sessão. A ideia é que as apresentações sejam em torno aí de 15 minutos, tá? Quando dá 15 minutos eu vou avisar para já encaminhar aí, por gentileza, para o final, de modo que a gente tenha aí uns 15 a 20 minutos no final, porque tem sempre um tempinho ali na troca entre um apresentador e outro, para a gente ter uns 15 a 20 minutos no final para uma discussão mais ampla, tá? E a minha ideia é que cada um apresente o seu artigo e que a gente deixe a discussão para o final, tá bom? Apenas questões, mas assim, de esclarecimento. Então, alguém terminou de apresentar e ficou ali realmente uma questão de esclarecimento muito crucial para o entendimento. Aí, ok, tudo bem, a gente faz algumas perguntas de esclarecimento, mas a discussão mesmo a gente deixa mais para o final, tá bem? Podemos seguir assim? Todo mundo de acordo? Então tá Vocês jóia. Então eu conseguem já me vou. ouvir melhor agora, professor? Opa, melhorou muito, hein? Melhorou bastante, viu, Marcos? Tá ótimo Esse agora. meu laptop é antigo, mas ele é bom, graças a Deus. A gente só não tá te vendo mais, tá? Mas, enfim, né? Ganhou uma coisa, perdeu a outra. Não, eu vou arrumar Mas, aqui, daqui a pouco vai estar tudo certo. tranquilo. Então, vou pedindo já para Ana Heloísa Miller já compartilhar a sua apresentação, né? Imagino que todos estão habilitados aí para apresentarem, né? Aqui no Zoom. Isso. Eu vou compartilhar. Isso. E quando estiver pronta, já pode iniciar. E quando iniciar, eu já vou disparar aqui o cronômetro. Como eu falei, quando der 15 minutos, eu vou dar um sinalzinho aqui para, né, tentar ali já encaminhar para o final. Tá joia? Então, Ana, Ok. pode iniciar. Tá aparecendo tudo certinho para vocês? O áudio tá bom? Tá aparecendo, não tá no modo apresentação ainda, tá? A gente está vendo aí o seu navegador, na verdade. Mas a gente está vendo a sua tela. Isso. Agora sim, né? Foi sim. Então tá bom. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje eu vou apresentar, então, um artigo intitulado Raizen e a tomada de decisão no setor de açúcar, uma análise à luz da teoria comportamental. É um artigo teórico, então, na parte de estudos organizacionais, que foi escrito por mim, a Heloísa Miller, em conjunto com o professor Dr. Paulo Hayashi Jr. Nós dois somos partes do programa de pós-graduação em administração da Unicamp, da Faculdade de Ciências Aplicadas. Essa foi até uma proposta da disciplina ministrada pelo professor, que gerou aí o artigo que está sendo apresentado hoje. Bom, a tomada de decisão é um dos pilares das teorias organizacionais e é principalmente importante quando a gente observa o sistema contemporâneo e como isso tem afetado como as decisões são tomadas. Então, os estudos que avançam na compreensão de como esses mecanismos de tomada de decisão atuam são fundamentais para a melhoria contínua dos processos organizacionais. A literatura clássica que a gente analisou tratava esse processo decisório como puramente racional, no qual o indivíduo detinha de todas as informações e a capacidade ilimitada de processamento. E isso foi amplamente criticado pela teoria comportamental, que é a lente que a gente utiliza aqui para essa análise. Ela aponta que a tomada de decisão, na verdade, vai ocorrer em ambientes marcados por incerteza, racionalidade limitada dos indivíduos, de fatores cognitivos, de tempo, de informação e múltiplos interesses organizacionais. Então, diferentes grupos na organização vão ter interesses conflitantes entre si e que vão afetar aí a tomada de decisão também. Essa é a perspectiva que a escola Carnegie propõe. Então, aqui a gente traz os 3 teóricos principais utilizados como embasamento para essa análise, que são o Herbert Simon, o Richard Seart e o James Smart. Nós optamos por fazer a análise da tomada de decisão em um contexto específico, verificando a aplicabilidade dessa teoria. Então, nós escolhemos especificamente o mercado de commodities, por ser um setor econômico que opera sob incerteza, e porque eu trabalho em uma empresa do agro que fornece para a Raizen. Então, isso motivou a escolha do objeto empírico ser a Raizen. Esse mercado especificamente, ele é altamente marcado por instabilidades externas, alta volatilidade que vem
de questões climáticas, políticas, regulatórias e econômicas, muito porque os preços dessas commodities são negociados em bolsas de valores e mercados futuros. Então, tem esses choques externos que vão afetar a dinâmica interna da organização. E a Raízen, ela é um objeto empírico muito relevante dentro do setor sucroenergético que a gente escolheu para análise, porque ela figura como a terceira maior empresa em faturamento do Brasil, isso com dados de 2024, e também é grande exportadora de açúcar, de etanol para diversos países. Por outro lado, ela também está passando por um cenário adverso de alto endividamento e alavancagem. Então, a gente viu que, por mais que ela seja uma grande player do setor, ela também tem essas questões que podem ser advindas dessas heurísticas na tomada de decisão. Bom, então, a questão norteadora dessa pesquisa é: de que maneira os conceitos da teoria comportamental elucidam as decisões estratégicas tomadas pela Raízen SA durante a safra 2024-25 em um contexto de incerteza? Esse contexto seria ali a volatilidade dos mercados de açúcar e de etanol. O objetivo central, portanto, é analisar como esses fundamentos da teoria comportamental explicam a tomada de decisão da Raízen durante a última safra. Para isso, nós realizamos um estudo de caso com análise documental da empresa Raízen e escolhemos 5 decisões principais que ela tomou durante essa última safra. Bom, a fundamentação teórica, ela tem como base os teóricos que eu citei. Aqui nós sintetizamos em um quadro os principais conceitos que a gente utilizou para conectar com as decisões. Então, fizemos uma categorização de todos esses conceitos com base em obras do Simon, do Search e do Martin, obras seminais, e também algumas revisões desses trabalhos desses autores. O primeiro conceito que a gente traz aqui é a racionalidade limitada, como eu já disse, que é o fato dos decisores não conterem todas as informações possíveis para melhor tomada de decisão. Então, eles têm essa limitação, seja de tempo, cognitiva, estrutural, emocional, e tudo isso vai impactar em como a decisão é tomada. Nesse sentido, eles trazem também o conceito de satisficing, que é nada mais do que escolher uma opção boa o suficiente. Então, como os decisores têm essa capacidade limitada, eles não vão sempre tomar as melhores decisões possíveis. Vai ocorrer essa questão de ser boa o suficiente para não impedir o funcionamento da empresa. A coalizão política adaptativa é a questão de que as organizações são compostas por grupos de diferentes interesses e diferentes perspectivas que são conflitantes entre si, e que as decisões vão ser resultado de barganhas e negociações entre esses grupos. Os procedimentos operacionais padrão são as decisões tomadas com base em rotinas e procedimentos já estabelecidos. Com base nas experiências que a empresa teve no passado, ela vai tomar essa decisão seguindo um roteiro, basicamente. Perdão. Bom, continuando, a quase resolução de conflitos consiste em fatorar os problemas em subproblemas e tentar resolver eles sequencialmente. Então, não se busca uma solução integrativa que vai solucionar aquele problema como um todo, mas sim a empresa vai fatorando os problemas para não ter que parar a sua operação no geral. A evitação da incerteza ela é um pouco alinhada com isso, que é evitar uma tomada de decisão até que os eventos se esclareçam por si só. Então, a empresa vai optar pela previsibilidade, pelos contratos de longo prazo, em que ela vai evitar a incerteza do mercado. A busca problemática é a busca por soluções apenas quando o problema aparece, então não existe uma manutenção preditiva, mas sim uma corretiva. Assim que surge o problema, a empresa vai lá e toma a decisão com base no desempenho que começa a ficar abaixo do esperado. E, por fim, o aprendizado organizacional é a questão de que a organização vai se adaptar ao longo do tempo. Então, ela vai receber feedbacks internos e externos e, assim, vai aprender a modificar suas rotinas com base nos resultados obtidos. Bom, então, entrando aqui no método que a gente utilizou, foi um estudo de caso único, intrínseco, uma vez que a Raízen ela é uma grande representante do setor sucroenergético e pode explicar um pouco de como essas outras corporações vão reagir em estabilidade dos mercados. Nós realizamos uma análise documental, principalmente com ênfase nos releases de resultados oficiais que são divulgados pela empresa trimestralmente, mas também observamos algumas publicações de organizações associativas do setor, como a Única, a Conab, a Nova Cana, que reúnem informações acerca do setor sucroenergético.
O período de análise abrangeu as decisões tomadas durante a última safra, 24-25, que foi escolhida por ser o último período anual completo com informações disponíveis. Nós fizemos uma análise interpretativa, que contou com a heurística e expertise minha e do professor Hayashi, eu por trabalhar no setor agrícola e o professor por ter essa expertise na parte de teorias organizacionais. Bom, entrando então aqui nos resultados, como eu mencionei, nós utilizamos 5 principais decisões tomadas pela empresa, que foram selecionadas com base no seu impacto no desempenho operacional e financeiro, a partir de todos os releases que a gente leu. E aqui a gente colocou elas e foi tentando fazer a conexão teórica de quais heurísticas e vieses poderiam estar por trás daquelas decisões, com base na teoria comportamental. Então, a primeira diz respeito às fixações futuras do preço de açúcar. A empresa adotou estratégias de fixar os preços tanto no primeiro quanto no segundo trimestre de 2024. Isso porque ela considerava esse valor um valor bom o suficiente para fixar. Isso demonstra a evitação da incerteza. Então, existe essa incerteza quanto ao mercado externo de açúcar e a empresa optou pela previsibilidade de fixar um preço futuro, que nessa data ela poderia vender a um valor que ela considera bom o suficiente. Isso também vai demonstrar uma racionalidade limitada dos indivíduos, porque eles não contêm todas as informações, e a questão do satisficing por serem escolhas subótimas, elas não são as melhores possíveis, uma vez que os preços reais poderiam ser até maiores do que esses preços fixados que a empresa optou. Em consonância, ela faz também a questão da construção de estoques, que aqui é a segunda decisão. Isso é um procedimento que ela já tem adotado ao longo de outras safras. Sempre que ela faz esse edge dos preços futuros, ela aumenta os estoques para conseguir vender com esses preços maiores já fixados. Então, isso demonstra um procedimento operacional padrão que é repetido ao longo das outras safras. A terceira decisão são as mudanças no mix de produção ao longo da safra, em que ela realizou ajustes graduais na proporção entre a produção de etanol e de açúcar, isso com base em restrições operacionais que ela obteve ao longo da safra. Então, questões de queimadas e limitações de recursos hídricos, ela foi adaptando a proporção de quanto ela iria produzir. Isso a gente fez a conexão com o conceito de busca problemática, uma vez que conforme os problemas iam aparecendo, a Raizen foi adaptando seu mix de produção, e a quase resolução de conflitos, porque também tem essa fatoração dos problemas em subproblemas. A quarta decisão envolve os investimentos em E2G, que é o etanol de segunda geração. É uma frente que a empresa está tentando desenvolver para atender a demanda do mercado. Então, ela manteve esse investimento em plantas de etanol celulósico de segunda geração, mesmo com o alto endividamento que ela já estava. Isso a gente conseguiu conectar com a questão do aprendizado organizacional, uma vez que ela recebeu feedbacks que o mercado está demandando cada vez mais por biocombustíveis renováveis, e ela está tentando aí suprir essa demanda e tentando se tornar uma das empresas expoentes aí na parte de etanol celulósico de segunda geração. Por fim, a reciclagem de portfólio, que é um dos movimentos mais importantes que a gente viu ao longo dessa safra. A empresa optou por vender vários direitos de exploração de cana-de-açúcar e também algumas usinas para tentar reduzir a alavancagem. Em 2024, ela estava com 3 vezes o lucro operacional alavancado, então ela estava tentando tomar algumas medidas para reduzir esse alto nível de endividamento. E também houve a troca da diretoria executiva, com o CEO e o CFO trocando as posições. Isso demonstra para a gente a busca problemática, em que houve esse alto índice de endividamento, e a empresa está tentando propor soluções. À medida que esse endividamento foi aumentando, ela está tentando suprir isso. A coalizão política adaptativa, uma vez que determinados grupos ganharam essa predominância para determinar a gestão da empresa, e a racionalidade limitada dos indivíduos que levaram a empresa a esses resultados abaixo do esperado. Bom, o que a gente pode concluir a partir disso? Nosso principal enfoque aqui era demonstrar a aplicabilidade da teoria comportamental no contexto contemporâneo. A gente observou que ela é capaz de elucidar
essas decisões tomadas pela Raizen, e a gente vê que as decisões muitas vezes não são apenas derivadas de fatores econômicos, mas também existem os fatores psicológicos, as heurísticas, que podem influenciar a tomada de decisões das empresas. Nesse sentido, a gente observa que os resultados mostram que a empresa priorizou estratégias para reduzir as incertezas, então focando na previsibilidade de longo prazo, principalmente com a fixação dos preços futuros e também o aprendizado organizacional e adaptação ao ambiente na parte do etanol celulósico de segunda geração. Como contribuição, nós apontamos a aplicabilidade e a capacidade explicativa da teoria comportamental, e também na prática a gente vê que, ao reconhecer essas heurísticas, esses viés na tomada de decisão, as empresas podem aperfeiçoar o seu processo decisório. Então, tem essa contribuição teórica e prática. Como limitações, nós trouxemos a utilização apenas de dados secundários, que são os dados divulgados pela própria empresa, que podem estar sujeitos a vieses dela mostrar apenas o que ela gostaria de mostrar. O enfoque apenas em uma teoria organizacional, que é a teoria comportamental, sem fazer um comparativo com outras teorias que abrangem a tomada de decisão, e o recorte temporal de apenas da última safra, que não consegue ter uma linha do tempo dessas decisões que acarretaram nesses movimentos da última safra. Bom, essas são as principais referências que nós utilizamos aqui na pesquisa, e eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para eventuais dúvidas. Maravilha, muito obrigado, Ana. Cumpriu bem o tempo, estamos Obrigada. com 14 minutos. Então, se alguém tiver alguma questão de esclarecimento, né, algo que não for claro e gostaria de esclarecer, né, fique à vontade para questionar a Ana agora. Lembrando que o debate mesmo, né, mais aprofundado, a gente pode deixar para o final, tá? Para todo mundo junto. Alguém teria alguma questão? Não? Então, perfeito. Muito obrigado, Ana, pela apresentação, Paulo também pelo trabalho. Obrigada, Então, Gustavo. obrigado. Acho que já podemos então passar para o Marcos Júnior, que solicitou aí apresentar como segundo. É, peço só, assim, obviamente, né, na medida do possível, né, todos que puderem permanecer até o final. A gente sabe que às vezes tem compromissos profissionais, tudo mais que não é possível. A gente vai compreender, tá bom? Mas sendo possível, né, vamos ficar aqui para prestigiar todos os colegas. Então, Marcos, se quiser já compartilhar, por favor, a sua tela com a gente. E quando estiver pronto, já pode iniciar a apresentação. Então, o trabalho do Marcos é sobre silêncio no ambiente de trabalho. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim, ainda não está no modo apresentação. Agora ficou ok? Tá. É que eu não estou muito acostumado a usar o Zoom, sabe? Então não sei como vocês estão vendo aí. A Mas gente está boa vendo noite ainda o modo edição, ainda não está no modo tela cheia, tá? Uai, peraí, como é que faz Eu isso? acho que você tem que apresentar, depois dar um Alt Tab aí e compartilhar a tela já cheia. Acho que é melhor você descompartilhar, acho que é isso, né? Descompartilha, apresenta e depois compartilha depois de estar apresentando. Aí, mas para sair da tela, você dá um Alt Tab que ele vai. Tá. Bota para apresentar, dá o Alt Tab e aí vai no Zoom e compartilha a tela já cheia. Agora Perfeito, agora deu? tá. Sim, Ah, tá. certinho. Pode ir lá. Gente, boa noite, né? Meu nome é Marcos, eu sou professor de gestão no Instituto Federal de Minas Gerais. O tema do silêncio é um tema que me acompanha desde o mestrado, né? Aí estou dando continuidade dele agora no doutorado na PUC Minas. Minha orientadora é a professora Simone, né? Então, na primeira publicação do doutorado, né, a gente está trabalhando essa revisão do silêncio no ambiente de trabalho, né? Aí eu fiz um mapeamento científico e uma revisão integrativa da literatura. Sem passando, não. Clica na tela, isso. Vai. Ah, agora passou. O que a gente tem, né? A gente tem um contexto de pesquisa, gente, do silêncio, não que ele já não aparecesse, né, em alguns textos antigos, como no próprio princípio de administração científica do Taylor, né? Você tem alguns diálogos lá que tem o silêncio, tá? Mas não era o foco principal, né? Ele vai ganhar um destaque na academia a partir dos anos 2000, inicialmente no comportamento organizacional, um artigo publicado no Academy of Management em 2000 e um outro publicado num livro em 2001, né?
ambos no contexto da América do Norte, né, no Canadá e nos Estados Unidos. Aí vão ser propostos inicialmente os conceitos de silêncio organizacional, silêncio dos empregados, né, que é Employee Silence. E em 2003 vai ter uma edição especial do Journal of Management Studies, né, que vai dar mais relevo ainda à pesquisa, né, pós que já vinha sendo trabalhado desde os anos 70, mas também o silêncio. Vão surgir as tipologias, algumas possibilidades de escala, né? Mas entendendo aqui mais o silêncio não como uma ausência, né? Mas como ele também trazendo significados que seriam importantes de ser compartilhados na organização, né? Só que eles partem de uma visão unitária, né? O pessoal do comportamento organizacional, os pesquisadores, que os interesses de trabalhadores e organização são coincidentes, então que essa retenção de eventuais informações importantes sobre o trabalho seria prejudicial a ambos. A partir de 2011, né, 2004, 2011, o pessoal de relações de trabalho, principalmente 2011 em diante, eles começam a criticar um pouco essa visão. Olha, embora possa haver coincidência de interesses, pode haver também divergência. Então, vai haver momentos que vai ter uma aproximação desses interesses e vai haver também momentos que há essa discordância. Claro, se a gente for pensar, outros autores também estudam silêncio, né? O pessoal pós-estruturalista vai estudar o silêncio, por exemplo, com Foucault, mas eu estou focando mais nesse silêncio a partir desses dois conceitos, né? O employee silence e o organizational silence, né? Então, o objetivo da minha pesquisa, da nossa pesquisa, né, foi mapear a produção acadêmica nacional sobre silêncio do ambiente de trabalho de 2013 até 2024. E a gente não colocou 2025, como é um ano que ainda está em lançamento, a gente preferia que ele terminasse, né, se fosse o caso de atualizar depois, do que pegar um ano corrente, né? E da literatura mais recente, é identificar quais são os procedimentos de análise de dados, coleta de dados e os principais instrumentos de pesquisa que são utilizados. Porque a gente tem alguns trabalhos anteriores que já fazem isso, né? Até cito na introdução o De Cargani, tem também Casey e Macmillan também que fazem um trabalho parecido anteriormente. Então, essa parte mais recente que buscamos saber desses procedimentos, instrumentos e métodos analíticos, né? Então, a gente vai ter, assim, na perspectiva do comportamento organizacional, o silêncio ele é visto muito como uma escolha individual, né, dos trabalhadores de reter opiniões e preocupações relativas ao trabalho para pessoas que possam, de alguma forma, dentro da organização, tomar alguma atitude corretiva em relação a isso. Então, o início da pesquisa vai ser com o silêncio organizacional, né? As pesquisadoras Morrison e Milliken vão dar o pontapé inicial, num ensaio teórico que elas publicam no Academy of Management Journal. Então, elas vão ver o silêncio como o quê? Um fenômeno coletivo que é moldado por um clima de silêncio, né? De que falar é perigoso e inútil, né? Se você fala, você pode ser rotulado como encrenqueiro e pode sofrer consequências a partir dessa fala. Então, as pessoas optariam pelo silêncio com receio de serem punidas, né, caso falassem. E em 2001, Pinder e Harlos, eles publicam um outro artigo que vai investigar como é que o silêncio se desenvolve no contexto das forças militares canadenses, nas quais as mulheres estavam sendo vítimas de assédio sexual no trabalho. Então, eles vão perceber o silêncio inicialmente como negativo e como resposta às injustiças sofridas no ambiente de trabalho. Posteriormente, em 2013, nessa edição do Journal que eu falei, of Management Studies, o Van Dyne e colaboradores, a Lynn Van Dyne, né? A Van Dyne, no caso, eles vão perceber o quê? Que o silêncio ele pode ocorrer tanto em ambientes positivos quanto negativos. Então, eles avançam com essa perspectiva que o Pinder e House tinham colocado. E vão trazer três tipologias do silêncio, né? O silêncio aquiescente, que seria uma retenção passiva baseada em resignação e submissão. O silêncio defensivo, que Pinder e House chamavam de quiescente, retenção ativa, fruto de uma reflexão estratégica, né? Focando nessas consequências negativas que pode haver, e o silêncio pró-social, que pode visar proteger a equipe de trabalho, proteger um colega ou a própria organização, né? Nesse caso, por exemplo, proteger um segredo industrial, né? Coisas do tipo. E o Noy Van Dijk, né, ao propor uma escala que avaliasse, que mensurasse os tipos de silêncio, eles trazem também a ideia de silêncio oportunista, né? Que seria uma retenção estratégica para obter vantagem para si mesmo, né?
E nessa perspectiva do comportamento organizacional, a discussão vai focar muito em que silêncios são funcionais ou não para a organização, né? Se, se houvesse um excesso de voz, uma sobrecarga, isso é desincentivado. Mas um silêncio que dificulta identificar uma falha num produto, dificulta melhorar um serviço, é um silêncio que tem que ser atacado e combatido nessa perspectiva. Já o pessoal de relações de trabalho, principalmente o Donahue, Barry Wilkinson, né, que são os autores que a gente observou que são mais prolíficos, né, que são os mais produtivos, eles vão criticar essa visão do silêncio como um ato meramente discricionário. Então, eles vão entender assim que o silêncio tem que ser estudado a partir dessa perspectiva organizacional, então não focar tanto na perspectiva pessoais, né, de quais fatores pessoais levariam ao silêncio, e que o silêncio ele pode ser também o quê? Fruto da própria organização ao colocar a agenda do que ela considera que é válido ser falado ou não. Então, a partir das próprias estruturas organizacionais, ela vai colocar ali o que é que ela quer ouvir e o que é que ela não quer. Então, o que ela quer escutar, então vai ter caixa de sugestão, vai ter ouvidoria, vão ter caminhos para que essa fala, esse relato seja colocado. E o que ela não quer ouvir vai ser desincentivado, seja pelo gestor, seja pelas estruturas que não vão estar abertas para ouvir essas questões. E eles percebem também que o silêncio ele pode ser resultado de uma alienação no trabalho, pode ser também uma forma de resistência a tentativas da gestão de intensificar ali o trabalho, e pode ser uma escolha, como eu falei, assim, eu quero falar, eu quero sugerir, mas eu não encontro caminhos para fazê-lo. Então, assim, não é só uma escolha puramente discricionária como eles colocam. Para a gente, então, selecionar os artigos, o pessoal usa muito o Prisma, mas a gente optou por usar o protocolo da Botelho, né, publicado na Gestão e Sociedade, que ela coloca lá 6 etapas para fazer uma revisão integrativa e selecionar os artigos que vão compor a amostra. Para o mapeamento científico em si, que é um trabalho mais bibliométrico, a gente usou muito o ARA e o Pucurulo, né, que vão discutir como a gente usa o Bibliometrix, então a gente se baseou nos artigos deles para poder lá trabalhar o artigo. A base escolhida foi a Web of Science, né, que tem um rigor metodológico, é uma base muito usada nesse tipo de trabalho, e tem também a facilitação na exportação dos metadados. Então é muito mais fácil trabalhar tanto com ela quanto com o Scopus, mas ela acaba, alguns autores citam, né, tendo um rigor maior e acaba sendo mais utilizada. O período foi 2003 a 2024, e a gente usou essa string, né, Organizational Silence, Employee Silence, Worker Silence, e focando que no contexto organizacional ou no ambiente de trabalho. A gente usou esses caracteres aí, né, asterisco, porque a gente tem 3 filhos pequenos, tá? Tem 2 aqui na porta, se alguém invadir, vocês não se assustem, porque eles têm 4 anos. E a outra tem 35, 40 dias de vida. Então, assim, não se assustem caso isso aconteça. E depois que a gente aplicou os filtros, né, que foi o seguinte, ó, esse aqui não coube no artigo, não, porque tem restrição de página, né? Mas a gente usou esses critérios aqui, né, ó, tinha que estar publicado, estar completo para leitura, ser revisado por pares, ser artigo teórico empírico, ter o silêncio como foco, estar publicado em inglês ou português, até porque eu não achei na Web Science em espanhol também, se houvesse eu teria incluído, né? Seja de 2003 até 2024. Então, assim, a gente colocou esses critérios, eu resumi lá no artigo, nesse quadro em si eu não consegui colocar, porque senão extrapolaria lá as 16 páginas, né? E assim, resumidamente, né, isso aqui já nos resultados, né? A produção, assim, sob silêncio, ela vai se intensificar a partir de 2014, que vai desloca um pouco dos artigos mais teóricos para uma produção empírica mais relevante. Há uma concentração muito grande em periódicos que discutem comportamento organizacional, Human Resource Management Review, Journal of Organizational Behavior, então vai ter um foco maior nessa questão. A gente observou lá no artigo, né, assim, pegando aquelas figuras do Bibliometrix, 3 grandes clusters, né, que estão focados muito que nesse silêncio aqui ciente defensivo, na liderança e no clima de justiça, ali, como influenciando essa questão do silêncio, e no engajamento no trabalho, comprometimento e identificação do empregado como fatores. E começou a descontar nos últimos anos muito a questão também que do estresse como sendo do estresse não, do assédio, que começa lá em 2001 no artigo da Pindley House, ele continua sendo ainda um fator relevante para levar os trabalhadores a permanecerem em silêncio.
E o ostracismo no trabalho também, ele desponta como um tema de pesquisa importante, né? Quantos instrumentos de análise, a gente percebeu que são muitas escalas psicométricas e muitas delas baseadas no artigo do Van Dijk, na escala que ele propõe, mas não chega a validar, que depois Tangira e Ramanujan vão trabalhar nela, validar numa amostra de enfermeiros. Os artigos, quanto tempo será que eu tenho? Os artigos qualitativos são pouquíssimos, então a abordagem quantitativa ela é predominante e a abordagem do comportamento organizacional também ela é predominante, né? Então é um foco muito grande do que identificar quais que seriam os antecedentes e consequências do silêncio, como é que a gente poderia agir sobre eles, né? E quando a gente passa para essa questão de pensando nas lacunas da pesquisa, a gente observa que poderia haver mais métodos mistos que explorassem outras nuances do silêncio que não estão sendo trabalhadas. A gente percebe o quê? Que o trabalhador é tratado de uma forma homogênea, então, assim, não tem um espaço muito grande para entender como as minorias, né, estarão sendo silenciadas no ambiente de trabalho, né, trabalhadores negros, LGBTQIA+, trabalhadores idosos, né, como é que o etarismo, por exemplo, poderia atuar nessa questão. E a abordagem de RT, né, que eu tinha assim, né, um pressuposto meu, né, de estar pesquisando há alguns anos, que ela poderia ter aumentado nesse período, ela continua ainda, de certa forma, marginal, né? Ela é muito mais concentrada em capítulo de livro, que não foi o foco da revisão, do que propriamente em periódicos, né? Então, assim, finalizando, a gente sugere como uma agenda de pesquisa, né, que se pense o silêncio também, eu lembro que já vem sendo trabalhado, né, identificar lá os modelos teóricos, né, o que influencia o silêncio, quais são as causas, quais são os fatores mediadores, né, que também pensa essa relação de poder, como é que essas estruturas de poder, elas levam ao silêncio, como é que a negociação coletiva poderia ser um fator de criar canais de voz para os trabalhadores, e entender também um conceito que o Dona Rey e colaboradores trazem em 2019, que é o silêncio do empregador, como é que essas estruturas organizacionais são criadas e levam os trabalhadores a ficarem em silêncio. E também entender o contexto das diferentes culturas, né? Porque muitos trabalhos desenvolvidos no Índia e China, eles citam aquele trabalho lá do Hofstede sobre a distância do poder, né? Que nesse país é diferente do contexto anglo-saxão ou da Europa Ocidental, mas eles não criam escalas ou pesquisas que tragam essa questão da diferença local. Então, eles falam com a limitação do trabalho, mas não propõem instrumentos ou abordagens teórico-metodológicas que tragam o seu contexto, né? E a gente percebeu também com a limitação, né, é o uso apenas da OAS, a gente não usou Scopus, não usou Cielo, né, outras bases também que poderiam trazer um enriquecimento à pesquisa. E era isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Maravilha, muito obrigado, Marcos. Cumpriu bem o tempo também, 14 minutos e 20 segundos. E aí, gostaria de abrir rapidamente, se alguém tiver alguma pergunta de esclarecimento para o Marcos, tá? Fica à vontade. Não, tudo bem? Gustavo, posso só um comentário? Opa, Vou ter que sair. claro. Desculpa, só um minutinho. Não, É fica à só vontade. um comentário, só para acrescentar, que é uma frase que eu escutei hoje, que o silêncio é uma prece, tá? Que eu achei bonita, talvez faça sentido ali para ele, mas acredito que para quem tem crianças pequenas, silêncio demais também, às vezes pode ser meio complicado, né? Mas queria passar aí, queria É agradecer que agora... complicado mesmo, viu, Paulo? O silêncio com criança pequena é sempre um risco. Ok, mas obrigado e boa apresentação para todos aí, tá? Maravilha, obrigado, Paulo. Um abraço. Tá ótimo, gente. Então vamos passar para a próxima apresentação, que vai ser o Renato Almeida sobre o Triângulo do Assédio. Então, Renato, quando puder, já pode compartilhar com a gente. Joia, boa tarde a todas e todos. Deixa eu compartilhar aqui. Só um segundo. Prontinho, vocês estão vendo a minha tela?
Estamos sim. Perfeito, tá bom. Bom, eu sou Renato Santos, eu sou formado tanto no mestrado quanto no doutorado em administração pela PUC São Paulo. Sou professor também da FIA, da Trevisan, da FAI, entre outras. Mas o que eu estou trazendo aqui nesse artigo é a experiência prática das entrevistas realizadas na S2 Consultoria, onde eu sou um dos sócios fundadores. Essa pesquisa, né, esse artigo, ele propõe analisar mais do que a consequência do assédio, que é extremamente relevante, né? Ou seja, as consequências, as implicações, os impactos, mas a perspectiva é do assediador ou da assediadora. Então é daí que a gente parte da pergunta é basicamente o seguinte: é o que leva uma pessoa a cometer um assédio? Porque a gente tem uma experiência aí de processos de investigações dentro das organizações, mais ou menos uns 25 anos, para ser mais exato, 26, para não para revelar um pouco minha idade, o que a gente identifica e fica muito claro é que a pessoa ela não entra na organização com o objetivo de cometer um assédio. Ele não tem essa intenção, ou seja, aquela predisposição da maldade em si. O que acontece é que, conforme a dinâmica do trabalho mesmo, e do contexto que ele está vivendo ali dentro da organização, ele toma a decisão de cometer um assédio, tanto um assédio moral quanto sexual. Então, a ideia aqui, aliás, no artigo e aqui na apresentação, é trazer um pouco da reflexão do que leva realmente, quais são os gatilhos comportamentais que levaram essas pessoas, esses 27 assediadores que confessaram ao longo das entrevistas de investigação de compliance para o que realmente deu esse start para cometer o assédio, tá? Falando do assédio moral, as entrevistas elas foram realizadas com 12 assediadores, confessos, né? Entre homens e mulheres, ali tá lá descrito, né? Enfim, está mais detalhado. E, curiosamente ou não, eu diria que não é curioso nem coincidência, que o assédio sexual, foram 15 assediadores e todos 100% foram homens, né? E aí o que a gente identifica aí é que realmente a questão é um dado que já é conhecido por muitos, que a maioria esmagadora, para ser mais exato, 87% das vítimas de assédio sexual são mulheres. Agora, que o homem, que é o algoz, aí, que é o agressor, a gente já sabe disso, tal, mas nessa pesquisa, nesse recorte aqui foram 100% dos homens, foram 100% homens, e aí isso indica também um dos códigos que a gente identificou, que é o machismo estrutural, mas a gente já vai falar um pouco para frente sobre ele. E aí, o que a gente identificou? Então, a gente identificou 3 grandes gatilhos, ou pelo menos a gente juntou ali os códigos, e aí chegamos a 3 grandes gatilhos, um deles é a escassez, né? E aí, aqui, para deixar um pouco lúdico a apresentação, eu me valei, eu fiz estou valendo aqui da tecnologia da IA para exemplificar algumas falas literais desses assediadores. Então, essa aqui é uma das falas. Desculpa. O que aconteceu? Eu fazia hora extra direto e, mesmo assim, era ignorada. É interessante que com essa é uma das falas, né? A primeira coisa que pensa é o seguinte: mas aqui é a vítima ou é a assediadora em si? E realmente é uma fala de uma assediadora. Por quê? Porque o que a gente identificou
é que é quase que um efeito bola de neve, né? O efeito dominó. A pessoa que sofre, ou desculpa, que pratica um assédio, o atual assediador moral hoje, provavelmente foi um assediado no passado, ou está sendo assediado nesse momento. Esse processo de replicar o comportamento é muito comum, principalmente no assédio moral. Já no assédio sexual, aqui é um outro exemplo de fala. Eu só queria me sentir querido, alguém me notando. Aí o que temos aqui, né? Então, a falta de reconhecimento no assédio moral, como um exemplo dessa fala que a gente pegou e viu agora há pouco, né? Ou metas inatingíveis, ou seja, que a pessoa não vai conseguir realmente atingir porque a própria organização criou isso até mesmo para, de repente, não pagar o bônus, a remuneração variável. Faz com que a recompensa é insuficiente ou recursos insuficientes, como tempo, a equipe muito enxuta, não tem orçamento, não tem apoio técnico, tudo isso, ou seja, gera uma escassez, ou pelo menos uma percepção de escassez, e pode impulsionar ou motivar a pessoa para cometer um assédio moral. Já no assédio sexual, a busca de validação, como a gente viu nesse vídeo, a carência afetiva e também a sobrecarga emocional pode levar a isso. Aí a grande pergunta é o seguinte, mas e aí, como que a ciência pode, ou como a organização aplicando a ciência pode trabalhar com essa questão da carência afetiva? É uma boa pergunta para um próximo artigo que realmente eu acho que vale a pena a gente discutir o seguinte, como que a organização poderia trabalhar essas questões também, porque nada disso justifica um assédio, isso é óbvio, eu não preciso nem pegar e fazer esse disclaimer aqui. Mas é óbvio também que a gente precisa compreender esses comportamentos para realmente buscar ferramentas de mudança comportamental dentro das organizações, porque senão vai ser somente lavar ou enxugar gelo, como vocês viram na tabela ali, a maioria dos assédios, os assediadores são demitidos. Alguns têm lá só uma advertência e tal, mas a maioria é realmente demitido. Então a empresa, a organização, via de regra, não tem tolerância ao assédio. E que não tenha mesmo. Mas a questão é mais do que isso. E aí? E depois? E o que se faz para não ter novos casos? Porque no final das contas, tendo demissão ou não, seja por justa causa ou não, a vítima ela já sofreu com aquela situação. Bom, a outra frente, o outro grande gatilho foi o abuso de poder que a gente identificou. Então, um exemplo aqui de fala. Eu era usada de exemplo negativo em reuniões. E aí, essa questão da exposição hierárquica apareceu com uma certa frequência também, ou seja, uma frequência relevante, que realmente a pessoa é exposta e logo ela vai expor, via de regra, né? A desqualificação profissional, e aí vem aqui o que o Marcos apresentou, uma correlação muito próxima, que é a questão do silêncio mesmo, né? Essa sabotagem silenciosa também acontece no assédio moral, que é a famosa geladeira, isola a pessoa de toda comunicação, de metas, etc. Já no assédio sexual, o avanço sem consentimento, aí entra o comportamento machista, como eu comentei no início da apresentação, que é o machismo estrutural, ou seja, a pessoa acha que tem direito ou acha que tem um poder sobre aquela vítima, né? Então, isso tem uma correlação muito próxima com esse machismo, né? A culpa da vítima também apareceu no assédio sexual, mas também no assédio moral. No assédio sexual é aquela ideia, mas também ela estava com a roupa tal, estava com decote, assim, ela estava com um comportamento ali provocativo e tal. Essa lógica do assediador sexual, ele expressa aqui na culpa da vítima, né? E aí, por fim, a racionalização. Na racionalização, vamos ver esse vídeo aqui. Estávamos todos bebendo, foi só uma brincadeira.
no assédio sexual, já volto no assédio moral, o álcool como justificativa e também a justificativa situacional, ou seja, todo mundo estava bebendo, estava todo mundo se divertindo, a gente estava num happy hour, puxa vida, a culpa, putz, é porque eu bebi demais, aí eu me empolguei e tal. Esse tipo de justificativa, de racionalização, é, é como se a pessoa ela tivesse a necessidade ou, na verdade, não é, vou tirar o como, né? Mas a pessoa tem a necessidade de justificar para si mesmo que o que ela está fazendo não é errado ou não é tão errado assim. A pessoa não quer, o assediador, nenhum deles queria pegar e ser cravado como assediador sexual. Ele não quer isso, tanto pelas consequências dentro da organização, como também na família, ou mesmo para olhar no espelho e falar, puxa, eu sou um assediador sexual. Então, é mais fácil, ou pelo menos é mais viável para ele pegar e jogar a culpa no álcool, a culpa na situação da festa, ou seja o que for. E aí temos também no assédio moral, essa racionalização, como eu falei, a culpa da vítima, aqui muito mais naquela ideia de que, mas também a pessoa não entrega, ele só trabalha mesmo forçando mesmo. Aí a gente entra também a questão aqui da normalização da violência, com uma questão que eu acho que também vale outro artigo, que é a questão do assédio geracional, né? Ou seja, ou na verdade a pressão, ou quase uma guerra geracional que existe hoje, né? As gerações mais antigas, como a minha, por exemplo, que é a geração X, adora bater no peito e falar o seguinte, não, porque a minha geração é uma geração que aguenta, que foi forjado com toda a resistência. Não, agora essa geração nova é uma geração Nutella, que não aguenta nada, é um mimimi, né? Então, essa lógica da normalização também faz parte da racionalização desses assediadores. Muito bem, então era isso que eu queria apresentar aqui. Queria agradecer muito a atenção de vocês e também dizer o seguinte, que a intenção desse artigo é não parar por aqui, ou da pesquisa não parar por aqui. A gente, depois dessa aplicação qualitativa, a gente fez uma aplicação com outro banco de dados quantitativo de 24 mil profissionais para ver o quanto que essas coisas realmente, esses indicadores e gatilhos, eles representam na visão dos profissionais no contexto brasileiro, que é no recorte brasileiro. E aí a gente identificou vários fatores, como, por exemplo, que as gerações mais antigas elas têm 13% maior tendência de cometer um assédio moral do que as gerações mais novas. E isso para que aí reforça essa questão da normalização da violência. E aí vai, né? Mas, enfim, eu só estou fazendo essa introdução, é só esse ponto, que realmente o tema assédio ainda tem muita coisa para a gente discutir, debater e mais, combater o assédio, porque sabemos que ele tem um efeito nocivo, violento, não só para a organização, mas principalmente para as vítimas, né? Então, muito obrigado pela atenção. Muito legal, Renato. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela apresentação. E alguém teria alguma questão de esclarecimento nesse momento para o Renato? Então, se não temos, agradecemos ao Renato e vamos passar então para a Vitória, né? A Vitória vai apresentar para a gente aí o trabalho sobre contribuições à prática esportiva, né, para o desenvolvimento de soft skills. Então, Vitória, quando estiver pronta, pode compartilhar, tá, o seu slide e iniciar. Pode me confirmar se já estão vendo? Sim, ainda no modo de edição. Tudo bem. Deixa eu... Agora sim. Pronto, né? Primeiramente, boa noite, né? Eu vou falar sobre as contribuições da prática esportiva, sobre o desenvolvimento de soft skills para o ambiente de trabalho. Começando aqui a introduzir um pouquinho as soft skills, elas são competências sociais e comportamentais que possuem caráter transversal, ou seja, aplicabilidade em diferentes contextos, né? Além disso, são consideradas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Falando rapidamente aqui sobre
as contribuições do esporte de uma maneira geral, né, o esporte ele estimula uma mentalidade de crescimento que pode ser transferida também para diversas áreas da vida, como estudos, trabalho e relações pessoais. Além disso, ele se destaca entre as atividades extracurriculares, né, pelo seu potencial formativo ligado a aspectos interativos, emocionais e sociais. Levantando essa questão, nós temos o problema e o objetivo da pesquisa, no qual o problema é saber quais as contribuições da prática esportiva para o desenvolvimento de soft skills aplicáveis ao contexto de trabalho, e o objetivo é justamente analisar as contribuições da prática esportiva no desenvolvimento de soft skills voltados ao ambiente de trabalho. Falando rapidamente sobre o referencial teórico, a soft skills no cenário atual, né, caracterizado por mudanças constantes, as organizações têm priorizado, né, profissionais com habilidades voltadas à aprendizagem e adaptação, em detrimento daqueles com alto domínio técnico, né, que se referem às hard skills. Além disso, diversos estudos têm identificado conjuntos de soft skills associadas à prática esportiva e relevantes para dinâmica organizacional, né? Dentre elas, destacam-se a comunicação, a adaptabilidade, o comprometimento, a liderança e o trabalho em equipe. Além disso, as demandas do mercado em relação às soft skills, elas variam, mas elas são sempre crescentes, né? Especialmente por sua dificuldade de desenvolvimento em relação às hard skills. Falando sobre a prática esportiva e o desenvolvimento das soft skills, temos alguns estudos que indicam que a participação esportiva está associada a benefícios na saúde mental, como bem-estar psicológico, redução do sofrimento emocional e melhor funcionamento social. Também temos o estudo do McKnight, que destaca que o esporte favorece o desenvolvimento das transferable skills, né, que são justamente as habilidades que podem ser aplicadas em diversos contextos. E trazendo a teoria do esportismo de Mota, Castropil e Santos, ela define o esportismo como a aquisição de competências, né, por meio da prática esportiva. E aí ela selecionou 5 principais competências, que seria a estratégia, o trabalho em equipe, a atitude, a execução e a visão. Entrando dentro dos aspectos metodológicos da pesquisa, inicialmente pela classificação de abordagem quantitativa, em que o principal foco é a qualitativa, mas tem um suporte quantitativo, e a natureza dos objetivos ela é descritiva. Falando das soft skills escolhidas e abordadas na pesquisa, são 15, e dentre elas estão performar sob pressão, resolução de problemas, definir e atingir metas, dedicação, automotivação, cumprimento de prazos e desafios, paciência, adaptabilidade e flexibilidade, reconhecer as próprias limitações, liderança, tenacidade, comprometimento, comunicação, disciplina e, por fim, trabalhar em equipe. Falando mais um pouquinho sobre a etapa quantitativa, foi realizado um questionário em que, no primeiro momento, foi descoberto o nível de contribuição da prática esportiva para desenvolver determinada soft skill, né? Então, a gente solicitou ao respondente que me dissesse o quanto você acha que o esporte contribuiu para desenvolver tal habilidade. E já na segunda parte do questionário, procura-se saber o nível de aplicação daquela soft skill no ambiente profissional, né? Então, com que intensidade você aplica essas habilidades no seu ambiente de trabalho? Foi através da ferramenta Google Forms, uma amostra de 111 participantes na escala Likert de 5 pontos, e os dados eles foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. Falando um pouquinho sobre a etapa qualitativa, né? Ela foi promovida para saber como os entrevistados eles enxergam o desenvolvimento dessa soft skill dentro do esporte e como eles aplicam mais detalhadamente dentro do ambiente de trabalho, certo? Então, aqui estão os perfis dos entrevistados da pesquisa, né? Foi atribuído 3 critérios para esses entrevistados, dentre eles, ter praticado algum esporte com dedicação por no mínimo 2 anos, não ser atleta profissional e exercer uma ocupação profissional em área distinta do esporte, né? Com exceção dos 2 profissionais de educação física que foram escolhidos para ter-se uma visão de dentro do ambiente esportivo e fora do ambiente esportivo. Partindo já para a análise e discussão dos resultados, nós temos a percepção geral quanto aos impactos da prática esportiva para o ambiente de trabalho, né? Que a entrevistada número 3, ela destaca que a inserção dela em um dos maiores escritórios jurídicos do país se deve principalmente às soft skills desenvolvidas no meio do esporte, né? Ela destaca a comunicação, trabalho em equipe, dedicação e resolução de problemas. Ela fala que as habilidades que ela adquiriu não foram adquiridas dentro de uma sala de aula, e sim na prática esportiva, né?
E já o profissional de educação física número 2, o entrevistado 8, ele é atleta de natação e ele ressalta que, embora não seja obrigatório ser atleta para atuar na educação física, é fundamental dominar as habilidades promovidas pelo esporte, né? Pois que, para ele, sustentam a prática pedagógica em todos os níveis. Falando um pouquinho dos resultados do questionário em si, né? Foi identificado e ranqueado as soft skills que mais se aplicam no ambiente de trabalho, certo? Então, nessa tabela, a gente consegue ver o ranking, a soft skill e o critério baseado na aplicação das soft skills no trabalho, com a média e o seu desvio padrão, e a contribuição do esporte para desenvolver as soft skills relacionadas ao questionário. Temos as 5 primeiras como trabalhar em equipe, comprometimento, comunicação, disciplina e dedicação. As habilidades mais fortemente pontuadas nas soft skills, né, também foram apontadas como fortemente desenvolvidas por meio do esporte, especialmente a dedicação, que está em 5º lugar com 3,77, e o comprometimento com 3,69. O destaque para trabalhar em equipe, que está na primeira colocação, confirma os achados, né, de McKnight, Mota e Castropil, que associam o esporte coletivo ao desenvolvimento de habilidades colaborativas. Além disso, a valorização da comunicação reforça a importância de interações assertivas, frequentemente treinadas no contexto esportivo. Partindo agora para a percepção dos entrevistados quanto às soft skills mais aplicadas no ambiente de trabalho, tem-se a primeira liderança, né, em que o entrevistado número 4, ele é gestor e ex-atleta de handball, ele falou da sua relação direta atualmente como coordenador, né, e das experiências de quadra. Ele fala que ele sempre foi um atleta que dava sua opinião, que não ficava só na dele, balançando a cabeça, né, concordando com tudo, e que isso foi super importante para ele ser um bom gestor atualmente. Para o profissional de educação física 1, fazendo um comparativo, né, a liderança se manifesta de forma semelhante nos dois contextos, né, e ele destaca os momentos de crise, né, sendo considerada fundamental nos dois contextos. Esses dois relatos, eles reforçam os pressupostos do modelo de esportismo de Mota e Castropil, né, que defendem o esporte como campo privilegiado para a formação de competências voltadas à iniciativa, autonomia e liderança. Na segunda habilidade, temos performar sob pressão, em que o profissional de educação física 1, ele fala dessa competência e se tornou ainda mais relevante com o tempo, né? Ele comenta que os indivíduos têm se entregado muito fácil às dificuldades, e ser capaz hoje de resolver problemas em situação de pressão pode te deixar mais livre, mais saudável psicologicamente e até espiritualmente. O profissional de educação física 2, ele destaca o papel do treinador em manter a serenidade e transmitir a confiança aos atletas, né? Ele fala que nessas condições da vida que você tem que tirar o coelho de dentro da cartola, que no caso seria virar um jogo, tem que ser e acontece principalmente nos momentos em que você está sob pressão. Esses dois depoimentos, eles evidenciam a aplicabilidade da prática da competência em ambientes de alta exigência. Em terceiro, tem a habilidade de trabalhar em equipe, né? Que o entrevistado número 6, delegado e ex-atleta de vôlei, ele traça um paralelo entre o jogo e o cotidiano profissional. Ele fala que você tem que saber usar as potencialidades de cada um, né? E você vê isso tanto na competição como no trabalho. E o analista financeiro, ele acrescenta, né, nessa lógica, que trabalhar em equipe é saber detectar esses pontos em cada um, né? Reconhecer as falhas, as virtudes, para que se consiga ali conduzir um ambiente saudável. E trazendo para a literatura, Rezende, em 2006, ao desenvolver a roda da excelência, né, ele utiliza o vôlei como metáfora para a lógica corporativa. Ele fala que um bom atacante depende de um bom levantador, assim como um setor depende da cooperação do outro. Na quarta habilidade tem-se a comunicação, em que a entrevistada número 3, a advogada júnior, ainda em início de carreira, fala o quanto é importante essa habilidade para ela, porque ela fala que as pessoas precisam saber e precisam entender, né, o que ela pensa, como ela está fazendo e como está sendo o raciocínio. Já o profissional de educação física número 2, ele já é gestor, né, já tem experiência, e ele fala que a comunicação de se fazer compreender de uma forma bastante prática e elucidativa é extremamente necessária para aqueles que têm a profissão como professor ou como gestor, em que você tem várias pessoas ali sob a tua direção, né? Os dois relatos, eles reforçam a ideia de que a comunicação eficaz transcende a técnica, exigindo sensibilidade, clareza e empatia, né? Em quinto, tem-se a habilidade da disciplina, em que o entrevistado 4, ele fala sobre como o exemplo é necessário, né? Porque ele se questiona, como eu vou solicitar para o meu operador chegar no momento certo, trabalhar corretamente,
como eu vou pedir para ele utilizar os EPIs, sendo que eu não uso os EPIs de maneira correta, né? E aí o profissional de Educação Física 2, ele complementa na fala a importância do discurso e da prática, né? Se você não tem disciplina, você não pode exigir isso daqueles que você está comandando. As duas posturas, elas dialogam com o princípio do exemplo como eixo da liderança disciplinada, conforme destacado por Mota e Castropil. A disciplina no esporte, pautada em rotinas rígidas, né, horários, treinos, cumprimentos de regras, ela tende a ser transferida, né, para a esfera organizacional, moldando os comportamentos consistentes e responsáveis. Em sexto, tem-se a habilidade do comprometimento, né, em que se destaca a fala da entrevistada número 5, desenvolvedora e atleta de futsal. Ela relaciona o comprometimento com a sensação de pertencimento, em que, para ela, o comprometimento ele se dá através desse sentimento, né? Ela fala que, para se sentir comprometida, ela fala que tem que sentir que faz parte daquilo, né? Sente que tem que fazer e acaba gostando de fazer. E essa fala reforça os estudos, né, que indicam que o sentimento de pertencimento é um fator crítico para a motivação e entrega tanto no esporte quanto no trabalho. A habilidade número 7 também traz a fala da entrevistada número 5, e ela chama uma atenção para a distinção entre os contextos, né? Ela fala que no ambiente esportivo, a dedicação ela é imprescindível. Já no ambiente de trabalho, ela fala que mesmo sem dedicação ou tanta dedicação, a pessoa consegue se arrastar, consegue se manter, mas no esporte ela realmente é necessária. E aí esse contraste evidencia como o ambiente esportivo, né, estabelece padrões mais rígidos de meritocracia prática. No caso que o desempenho está fortemente vinculado ao esforço individual e coletivo. E essa característica que torna o esporte um campo formativo de excelência para o desenvolvimento de competências comportamentais. Em oitavo, tem-se a adaptabilidade e a flexibilidade, né? Também no ramo da tecnologia, né, que foi o principal ponto aqui, a desenvolvedora, ela fala que às vezes você está com menos profissionais, ela dá um exemplo, né, que os profissionais acabam reduzindo e você acaba tendo que entrar na função de outra pessoa. Além disso, na tecnologia é comum a mudança de stack, tecnologias, tendo que assumir outras responsabilidades. Além disso, conforme estudos, o esporte é um campo formativo privilegiado justamente por proporcionar ambientes que exigem adaptação contínua. O caso que é nenhum jogo é igual ao outro e o atleta tem sempre que estar se adaptando. Por fim, tem se reconhecer as próprias limitações, né? Em que a entrevistada número 2, ela traz uma reflexão sobre a dificuldade que muitos atletas enfrentam para admitir suas limitações, né? E ela fala que com o tempo, né, com a experiência, o amadurecimento, as pessoas aprendem que o eu não posso pode virar um eu não posso nesse momento, ou eu não posso desse jeito, ou eu não posso ainda. E, em adicional, o profissional de Educação Física 1, ele comenta, né, que reconhecer as limitações permite com que você cresça, com que você sempre esteja com a mente aberta, e isso faz com que você esteja sempre evoluindo. Essas duas perspectivas, elas dialogam com o conceito de limitação temporária, que compreende a vulnerabilidade como ponto de partida para a aprendizagem intencional e não como uma barreira definitiva. Conclui-se as 9 soft skills consideradas mais relevantes pela análise qualitativa, que são liderança, performar sob pressão, trabalho em equipe, comunicação, disciplina, comprometimento, dedicação, adaptabilidade, flexibilidade e reconhecer as próprias limitações. E sobre as contribuições deste estudo, elas se desdobram em 3 esferas principais, né? A prática e educacional, as gerenciais e a acadêmica. Dentro da prática educacional, eles reforçam a importância, os achados, né, reforçam a importância de integrar as atividades esportivas a currículos escolares, né? Não só como uma atividade de lazer, mas como um ambiente privilegiado de aprendizagem. Dentro da esfera gerencial, né, os resultados apontam para o potencial do esporte como instrumento de desenvolvimento de competências em programas de treinamento e cultura organizacional, especialmente, né, relacionado à liderança, à adaptabilidade e ao trabalho em equipe. E na esfera acadêmica, o estudo ele contribui para a ampliação do debate sobre a transversalidade entre os campos da psicologia organizacional, educação física e gestão de pessoas, ao articular as evidências, né, empíricas com marcos teóricos consolidados. O estudo apresenta algumas limitações, né? A pesquisa ela contou com apenas 8 participantes selecionados por acessibilidade. Além disso, há subjetividade nas interpretações e possíveis enviamentos às lembranças dos entrevistados. E, por fim, apesar da diversidade buscada, né, a variação de perfis e experiências esportivas foi limitada. Para recomendações para futuros estudos, né, recomenda-se ampliar a amostragem e explorar diferenças entre esportes coletivos e individuais, a área de atuação profissional
e gênero. Além disso, realizar estudos longitudinais para observar a evolução das competências ao longo do tempo. E dessa forma, eu encerro e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Muito bom, Vitória, parabéns. Também cumpriu exatamente o tempo, 15 minutos. O pessoal dessa sessão foi, né, bem disciplinado, disciplinada. Então, agora, gente, passamos aí para a parte final da nossa sessão, que, né, inclui aqui as trocas entre autores. Eu posso começar aqui puxando alguns comentários, né, e questões aí para vocês, mas sintam-se muito à vontade, tá, para participarem e comentarem e questionarem aí os colegas de sessão. Tá? Primeiro dizer que achei assim muito interessantes todas as apresentações, gostei bastante aí, poxa, valeu super a pena estar com vocês aqui ouvindo as pesquisas de vocês, né? E eu acho que eu posso começar na sequência aqui das apresentações mesmo. Então, primeiramente, fazendo uma pergunta aqui para a Ana aí, gente, vocês depois, tá, podem complementar e a gente passa por todos os artigos e no final a gente pode fazer né, algo mais solto, tá? Então, Ana, muito bacana, né, essa questão aí de aplicar as noções aí das teorias comportamentais, né, de racionalidade limitada para a tomada de decisão aí no setor específico que você fez, né, que é um setor que você tem conhecimento, e cada vez mais, né, a gente sabe que tentando arrumar a tela aqui, peraí, gente. Ok. A gente sabe que o contexto de tomar decisão está ficando mais complexo, né? E cada vez mais, então, vai se aplicar essas teorias, né, na tomada de decisão. E, então, acho assim, muito relevante o que você está olhando. Um ponto que aí achei interessante quando você trouxe, não, eu vou trazer aqui um paper, um artigo, uma análise teórica, não sei se foi sem querer que você falou isso, mas na verdade é um artigo teórico e empírico, né? Porque você tem dados, você analisou dados, então só esse pequeno detalhe, né, que eu gostaria de comentar inicialmente. E eu fiquei pensando, assim, eu acho que uma coisa muito interessante que talvez não fosse tão difícil para você implementar, que eu acredito que traria aí, aumentaria bastante assim o potencial, né, de uma boa publicação, seria eventualmente buscar fazer algumas entrevistas, seja de pessoal, dos gestores da Raizen ou outros gestores desse setor açucareiro, né, enfim, e mostrar, olha, naquele momento, aqueles gestores tomaram essas decisões, que foram as decisões que você analisou no seu artigo, né? Enfim, e agora, em retrospectiva, o que que você acha dessa decisão? Você acha que foi uma decisão acertada? Eu digo, entendeu? Hoje em dia, analisar uma decisão do passado e ver em que medida que não, acho que foi uma decisão ruim, ou deixaram de considerar isso, deixaram de considerar aquilo, ou eventualmente ver o impacto dessa decisão, né? Se na percepção desses entrevistados recentes, se foi a decisão mais acertada ou se não foi, sabe? De modo a, acho que isso traria até mais saliência para essa noção de que no momento ali do calor da tomada de decisão, realmente às vezes a gente escapa, né, realmente todas as informações que a gente precisa considerar e tudo mais, todos os fatores por detrás. Então, acho que se fizesse uma entrevista hoje em dia com isso aí, poderia trazer uma robustez assim bem interessante, né? Aí eu queria ouvir de você, né? O que que você acha? Você acha que é possível algo nesse sentido? É, Assim, eu acho que a entrevista com gestores de alto escalão na empresa pode ser uma certa dificuldade, por eles talvez não quererem reconhecer essas limitações na tomada de decisão. Então, sim, sim, pode queimar o filme da empresa, né? é Mas verdade. até é uma questão que eu coloco como pesquisa futura, eu indiquei no artigo, acabei esquecendo de comentar aqui com vocês, mas eu acho que essa investigação mais dentro do ambiente de trabalho, mais aplicada, vai favorecer muito a questão de não estar tão sujeito aos vieses demonstrados nos próprios resultados que eles indicam ali, né? Então, isso seria Uhum. muito interessante se a gente conseguisse aplicar. Ah, bacana. Não sei se alguém gostaria de complementar com alguma pergunta adicional para Ana. Eu Vai lá, queria. Renato. Oi, Ana, foi sim, Aí, muito bom o artigo mesmo. E aí a minha pergunta é o seguinte: você percebeu ali
que tinha diferença em relação à tomada de decisão, ou pelo menos a aceitação deles, desses entrevistados, quando tem uma formação mais de exatas ou de humanas, ou você não, qual a sua percepção? Então, eu não cheguei a aplicar as entrevistas. Isso seria mais uma perspectiva futura que a gente Sim. poderia ampliar a pesquisa. A gente fez mais análise documental, então não sabe exatamente por trás quem foi o tomador de decisão. Mas eu acho Hum. que deve ter uma diferença entre os mais exatos e mais é, humanos por conta até da perspectiva mais qualitativa e quantitativa, né? O pessoal de exata vai trazer mais dados e tudo isso. Acho que afeta como a tomada de decisão ocorre. E talvez até na ideia de que está tomando uma decisão racional, né? E talvez não seja. Sim, É. talvez seja muito empiricamente não, intrinsecamente na mentalidade que é uma decisão totalmente racional, mas muitas vezes não é, né? Uhum. Não dá pra gente ter esses insights. Muito bom. Obrigado. Legal. Obrigada. Bacana, bacana, Renato. Faz todo sentido mesmo essa questão. Sim. E alguém gostaria mais de fazer algum comentário para Ana? Um outro ponto, Ana, assim, que eu fiquei, você comenta isso, né, em limitações ali, né? A gente sabe que hoje tem teorias mais recentes, né, lá de economia Uhum. comportamental, que vão tratar também desses vieses. Eu acho que, assim, inevitavelmente, né, caso você tenha interesse em publicar, você vai ter que trazer essas teorias também de maneira mais detalhada, tá? Que a gente sabe que essas que você trouxe já são um pouquinho mais datadas, né? Não que elas ainda não se aplicam mais, obviamente se aplicam, né? A gente tem aí complementos, vamos dizer aí, do Kahneman, Tversky, né, que traz aí outras abordagens mais recentes também, que eu acho que vai ser interessante, e também eu acho um aspecto interessante, que é o de ampliar. Né, você analisou 5 decisões, né, que foram publicadas, Uhum. certo, pela empresa, mas se isso fosse possível pegar de outras empresas também, ou mais decisões da mesma empresa, de modo, sabe, em algum momento identificar padrões, porque por enquanto com Sim. esse N, né, esse número baixo, você não consegue identificar padrões, mas eu acho que isso seria bem interessante também, tá bom? Talvez até fazer um estudo mais longitudinal, né? Pegar vários períodos e daí acompanhar. Também, porque um dos viés que você olha é esse de consistência, né, essa coisa de o procedimento É, padrão, né, e tal, para ver realmente uhum, como que o pessoal age de maneira muito similar quando se depara com algo similar também, enfim. Eu acho que sim, eu acho que poderia ser uma forma de aumentar aí vamos dizer assim, a contribuição do trabalho, mas bem interessante. Parabéns aí, tá? legal. Obrigada, Gustavo, pelas contribuições. Obrigada. Muito bem. Então, se alguém tiver também mais algum comentário, também a gente não precisa seguir aqui tão à risca, né, a sequência das apresentações, fiquem à vontade, tá, gente? Tá legal? Então vamos passar aqui pro Marcos, né? Tá aí com a gente ainda, Marcos? Que você apagou a câmera e tô na dúvida aqui, mas só confirma se tá nos ouvindo. Aí foi bom confirmar, que eu acho que ele não tá. Não, o Então Marcos está vamos. aqui. O Marcos está Ô, aqui, professor. É que eu estou no campus e a internet aqui dá muita latência. tranquilo, Marcos. Beleza, cara. Então vamos lá. Então, Marcos, bem interessante. Eu vi no começo da sua apresentação você comentou, né, de que é um tema que você está trabalhando já há algum tempo. Eu queria entender por quê, né? O que que te interessou tanto nesse tema e por que que você está investindo ainda mais, ou seja, né, pessoalmente, né, qual que é o seu grande interesse, né? Tem alguma experiência pessoal, algo que, enfim, o que que te motivou, né, a entrar nessa pesquisa sobre silêncio organizacional? Não, foram questões que eu vivenciei assim. Eu já trabalhei em algumas empresas, né, desde pequena empresa familiar até empresa média, empresa grande, e essa situação de alguns silenciamentos permearam a minha experiência profissional, sabe? Então, no mestrado, quando eu me deparei com esse tema, que foi um tema que eu descobri por acaso, sabe? Eu tinha começado o mestrado com um tema lá de sentidos do trabalho para o que hoje em dia eles chamam de jovens trabalhadores, sabe? Uhum, Aí, conversando com a minha orientadora, eu fui buscar um outro tema. Aí comecei a investigar universidades estrangeiras, aí cheguei na McGill, aí vi que o corpo docente tinha muito professor, assim, sei lá, professor branco, alguns asiáticos, e uma professora negra. Eu falei, o que que essa professora, essa única professora negra pesquisa, né? E ela era uma das autoras do artigo de 2003 sobre silêncio. Eu falei, olha que tema interessante, né? E aí li, gostei do artigo, fui lendo mais e me interessei porque, assim, meio que conversa com a minha própria trajetória profissional, sabe? Aí me interessou uhum, muito. E no mestrado eu acabei fazendo uma pesquisa mais teórica, a gente discutiu os pressupostos
teóricos epistemológicos da pesquisa até aquela época, né, que foi 2015 que eu defendi, então Uhum. não tinha tanta pesquisa empírica ainda, sabe? Tinha muito ensaio ainda, algumas pesquisas começando a caminhar para ter uma pesquisa mais empírica. E eu acabei fazendo um artigo empírico só, né, que a gente analisou em entrevista, só que era do tema da minha outra colega, que acabou tendo muita interseção com o silêncio, e eu queria aprofundar isso agora, sabe? Pegar, Uhum. assim, uma amostra minha mesmo, né, assim, de professores ou técnicos, né, que tem a ver com o meu trabalho hoje, né, para entender, assim, como é que essas questões elas se manifestam e muito também de entender como o assédio moral, né, que infelizmente é uma coisa assim que permeia a relação de trabalho, pode Uhum. levar a esses silenciamentos e como isso impacta a organização como um todo, né, trabalhadores, equipes, né, quais são os impactos disso. Não, sem dúvida, muito legal, Marcos. E realmente conecta muito, né, com o tema do Renato, a questão de assédio, de silêncio. É, e boa. E uma coisa que eu fiquei aqui curioso, né, porque no final das contas, ali na parte mais empírica do seu trabalho, ele é um estudo bibliométrico, né? Inclusive você usa o Bibliometrics, que eu usei recentemente também, achei bem interessante. Mas em nenhum momento você cita que é um estudo que tem bibliometria ou um estudo bibliométrico. Você apresenta o resultado bibliométrico, mas não cita isso. Isso foi pensado? Tem algum motivo para você posicionar dessa forma? Ou não? Que eu acho que seria interessante talvez falar que vai ter uma análise bibliométrica, né? Na É introdução, que alguma coisa assim. eu usei esse termo mapeamento, que tem alguns autores que estão preferindo usar, né, porque tem Uhum. revista da nossa área que tá, elas falam assim, a gente não aceita bibliometria, sabe? Aí, Olha que interessante. Eu achei aí tem, curioso isso. Entendi. aí tem autores que estão usando esse termo mapeamento, que é o área que o Curulo usa, né, outros autores usam, que é de mostrar o quê? A gente não está só fazendo contagem de publicações, né? Não é só aquelas três leis antigas, né? Zipf, Lotka e Bradford. A gente está querendo ver o quê? Como é que o tema se comporta no tempo, sabe? Então dá uma ideia que a Legal. bibliometria tem mais ferramentas e que esse mapeamento traria uma robustez maior para essa análise bibliométrica, sabe? Entendi. Então tem um certo estigma aí com o termo bibliométrico, né? Aparentemente. É, Interessante, de algumas interessante. revistas, né? Não todas, mas assim, algumas elas vetam, sabe? Veta revisão sistemática, veta bibliometria. Entendi, entendi. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Vai lá, Renato. Queria não fazer um comentário, nenhuma pergunta, é um pedido para o Marcos, é para o próximo artigo aí, é fazer um estudo sobre o canal de denúncia, ou os canais de denúncias dentro das organizações, o quanto que influencia ou ameniza esse silêncio. Isso aí é um puro interesse meu. Quando tiver aí, Marcos, manda para mim, tá? Não, se eu conseguir, com certeza. Nossa, seria muito interessante. É muito bom, muito, muito interessante essa questão do silêncio. Gostei muito. Top. Ah, bacana, obrigado. Muito legal, muito legal. E um último ponto só, Marcos, que eu notei, eu não sei se mudaria muita coisa, mas no termo de busca você colocou lá o organi, né, e contexto, é, desculpa, enfim, isso, organizational silence, employee silence, worker silence, e depois você botou o and, né, de organizational context e workplace. Eu fiquei pensando Uhum, aqui se essa segunda parte, né, do organizational context e workplace, ele realmente ele é necessário e se ele de alguma forma não pode ter restringido a quantidade de artigos, porque quando no primeiro bloco ali de busca, né, você coloca organization silence, employee silence e worker silence, em todos esses termos já está subentendido que é contexto organizacional, porque você está falando de employee, de worker, de organizational silence, uhum, entendeu? E quando você coloca a entendi, segunda parte do and, pode ser que tenha vários artigos que vão falar de employee silence e organizational silence e que não vão ter o termo ali composto organizational context, igual você restringiu, entendeu? E aí isso pode ter tirado algum artigo que, deveria eventualmente estar incluído, né? Só fiquei pensando se não é uma restrição, vamos dizer que poderia não colocar, entendeu? Esse segundo enter. Eu não sei entendi, se ficou claro o que eu quis dizer aqui. Eu não acho que ia mudar muita coisa, não, mas talvez alguns artigos aparecessem a mais, entendeu? Pode ser um ponto aí que alguém pode levantar, né? E aí, como incluir também poucos artigos não faz, assim, acho que também não mudaria muita coisa, né? Não sei, fiquei só pensando aqui mesmo, não sei se faz sentido aí, enfim. Ahn, Foi o último ponto aqui que eu notei. Não, tá, joia. Vou refletir sobre isso. Obrigado, professor. Beleza. Então tá bom. Mais alguém teria comentários aí pro Marcos?
Ô, gente, eu sinto muito, eu tenho que aplicar uma prova de gestão de pessoas agora, e os alunos já estão esperando. Muito obrigado pelas contribuições, pelos artigos que foram apresentados, foi muito enriquecedor, tá bom? Muito obrigado mesmo. Beleza, Marcos. Agradecemos aí, tá? Vai tranquilo. Um abraço. Então tá bom. Então, passamos agora para o Renato. É um trabalho que eu diria assim bastante inovador, tá, Renato? No sentido de estar olhando aí para os assediadores. Eu sinceramente nunca vi nenhum trabalho olhando para essa população, vamos dizer assim, e desafiador também, né? Eu sei que você usou dados ali já compilados, né, dessas entrevistas ali. Não foi você exatamente, né, que chegou lá e foi entrevistar pelo menos eu entendi assim, né? Até queria ouvir as suas conselhos. Você não foi lá entrevistar ele para a Fui eu. pesquisa. Você pegou o dado Ah, de uma não, para a entrevista. pesquisa não, para a investigação, é isso. Isso. Ah, mas Fui foi eu. você que fez a entrevista também, Sim, todas. lá atrás? Ah, poxa, que legal. Não, isso é muito bacana, né? Então, e você falou que já tá há algum tempo, né, trabalhando com essa temática aí. E, assim, achei muito rico mesmo, assim, com um potencial realmente, assim, muito alto, né, de uma publicação em top journal aí, de gestão internacional, assim, realmente eu acho que é, tem um potencial enorme, assim, eu digo, já está quase pronto, assim, em termos de dados e tudo mais, não sei, achei muito interessante mesmo, assim, em termos de potencial já imediato, tá? E muito bacana você trazer comparar com o triângulo da fraude, né? A gente sabe que também tem até o diamante da fraude, né? Que traz um quarto fator ali e tal. Fiquei pensando também se não seria o caso de pensar num diamante também do assédio, trazendo talvez algum aspecto ali de cultura organizacional ou de sistemas de igual mesmo de prevenção, de denúncia, alguma coisa assim. Não sei se isso seria um fator a mais, sabe? Ou seja, é um contexto facilitador. Eu não sei se esse contexto facilitador não seria um quarto fator, tá? Mas pode ser que ele já esteja incluído dentro dos três ali e eu não consegui sentir isso de alguma forma. Mas foi só uma coisa que eu falei, uai, talvez esteja faltando aqui um quarto fator também, aí, né, entraria ali no framing lá do diamante da fraude, né, também, ou seja, eu conseguiria ainda fazer esse paralelo. Mas eu achei muito bacana esse paralelo, achei bem inovador, assim, de você, e fez muito sentido, tá? Para mim, assim, a forma que você construiu. Tá? Então, eu queria primeiro ouvir você em relação a essa questão. Será que não tem um quarto fator contextual, né, da cultura? Ou seja, uma cultura mais permissiva ou menos, em algum sentido, ou a ausência de sistemas, né, organizacionais ali de denúncia, alguma coisa assim, que criam esse ambiente, vamos dizer assim, favorável? Não, com certeza tem, e tá no um dos itens é da racionalização, que é a questão exatamente dessa questão do contexto, né? Quando, por exemplo, tá lá em um não, acho que foram três, se não me falha a memória, três assediadores, assediadores sexuais falaram o seguinte: ah, porque o ambiente era um ambiente promíscuo e aí já que tá fácil aqui aí vai. Então tá ali dentro da racionalização. Mas eu peguei, eu defendi na minha tese de doutorado, foi o pentágono da fraude, que tinha um quinto elemento, que é a disposição ao risco, que é semelhante ao apetite ao risco, mas não é o apetite, porque não é a vontade de correr o risco, mas a aceitação. A pessoa aceita, tolera o risco. E aí eu tentei olhar se tinha com as falas desses assediadores essa disposição ao risco. E eu não identifiquei. E aí depois eu fiquei encafifado, falei, cara, por que que não tem aqui, né? E realmente não tem, porque, por exemplo, o assediador sexual, ele vai lá para foi vários casos, né, nesse estudo, ele vai lá para uma festa de fim de ano da organização, que parece que é a festa do fim do mundo, né? Tipo, acabou, a pessoa vai para bagunçar, e aí ela simplesmente, ele não assume, nem considera o risco, ele simplesmente vai porque acha que tá tudo bagunçado. E no assédio moral, o poder ou o abuso de poder é tão grande que a pessoa ela acha que não vai dar nada, porque a impunidade ela permanece, por enquanto, até hoje, a impunidade, assim, tudo bem, a gente pegou esses casos, como eu destaquei, a maioria foram demitidos e tal, mas só que a questão é, para pegar essas pessoas, as pessoas sequer denunciam,
Por isso que a minha pergunta lá para o Marcos é: será que esse silêncio acontece também nas empresas que têm um canal de denúncia? E aí é muito difícil. E aí o cara, ele simplesmente pega, ele fica lá no berço esplêndido dele cometendo assédio, tanto moral ou sexual, porque não tem medo de risco nenhum, sabe, de consequências. Então, isso aqui foi um ponto, mas bem colocado, Gustavo, bem colocado mesmo, porque realmente foi eu fiquei intrigado quando não apareceu isso, sabe? Não, muito legal, Renato. Muito interessante mesmo. E o último ponto que antes de passar para a Vitória, né, para ela ter o tempinho dela também aí, é quando você fala ali abuso de poder como sendo um dos fatores, não seria mais assim, porque você está pensando mais em gatilhos, né, em fatores que predispõem à ocorrência do assédio, correto? O abuso já não seria a ocorrência propriamente dita, entendeu? Em vez de ser um gatilho. Então, não sei se faz sentido o que eu tô falando, entendeu? Tipo, é como se você não tá vendo um antecessor, você tá vendo já o próprio assédio acontecendo quando você coloca ali o fator do abuso, né? Talvez o antecessor seria o diferencial de poder, ou seja, que dá a condição para o abuso acontecer, mas o abuso já é o assédio. É, não sei se também faz Não, sentido o que eu tô falando, mas só faz para sentido, sim. você. Faz sentido. É que muitas vezes o que acontece ali, o que a gente, ou pelo menos codificou como abuso, é mais a ideia da pessoa que ela tem esse poder, e o poder, na verdade, é necessário para o Isso, assédio, tanto moral sexual. Então, exato. o poder em si, ele não tem um impacto, não necessariamente leva ao assédio, mas o abusar dele, sim. Mas faz sentido, Gustavo, essa questão é que, na verdade, o que você está trazendo é que já é o próprio assédio, o abuso. Exatamente, Entendi. exatamente. É Não isso, o isso. gatilho, faz sentido. Legal, Renato. Alguém teria mais uma pergunta antes de a gente passar para a Vitória aqui, para o Renato? Muito bom. Então vamos para a Vitória, né? Então aí a contribuição do esporte, né, para soft skills. Eu pergunto, Vitória, você pratica algum esporte? Por que que esse tema te interessou? Ele te ajudou a desenvolver soft skills? Acho que ela tá travada, não. Agora veio. Vitória, nos ouve? Sim, é porque tá travando aqui às vezes, mas agora eu tô escutando. Tá. Você não ouviu a minha pergunta, então não? Não, não ouvi nenhuma pergunta. Ah, não, tá legal. Não, eu só te perguntei, né, esse tema de esporte, se você pratica algum esporte, se algum esporte te ajudou a desenvolver soft skills, e se foi por isso que isso te interessou. Na verdade, esse tema ele é oriundo do meu TCC, né, da monografia. E, na verdade, o tema ele surgiu daí, né, do meu cotidiano mesmo, de atleta. Eu sou atleta desde os meus 11 anos. Jogava voleibol, joguei voleibol 12 anos da minha vida, depois entrei no futsal e estou até hoje no futsal. Então, sempre foi um tema que fez parte da minha vida de levar os meus aprendizados, mesmo que sem perceber, para outros contextos da minha vida. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, esse tema surgiu com o meu professor orientador é a minha paixão, né? Então, foi mais fácil. Muito legal, Vitória. E faz todo sentido, né? A história que você traz, e eu percebo isso também, né? O esporte para desenvolver trabalho em equipe, liderança, tudo isso realmente é muito importante. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, de talvez um próximo passo, né, que você poderia dar, já é muito bacana, tá? A análise qualitativa que você faz é muito interessante. A parte quant também, que você pergunta o quanto que a pessoa acha que o esporte ajudou para aqueles skills específicos. E essa diferenciação do quanto contribui mais para um, menos para o outro, já é bastante legal. E eu acho que tem uma outra análise que eu acho que não seria tão difícil, né, já que você conseguiu esse acesso a 111 pessoas, se conseguisse um outro grupo desse, né, seria medir o quanto que a pessoa praticou esportes ao longo da vida, quais esportes e em que momento da vida, tá? E depois fazer um outro questionário com essas mesmas pessoas, tentando entender o nível de desenvolvimento de soft skills. E aí você poderia associar, sabe? Olha, aquelas pessoas que fizeram esses esportes por mais tempo. E eu acho que tem uma questão também do momento de vida que ela faz o esporte. Porque eu acho que o adulto, depois que está muito formado, talvez isso já não vai contribuir tanto. Acho que vai contribuir, mas não tanto quanto para uma criança, por exemplo, né? Então acho que seria uma coisa bem legal que você poderia, e eu acho que não seria tão difícil, sabe? Um próprio questionário você conseguiria fazer. E eu acho que seria um terceiro estudo, que aí você realmente montaria um estudo muito completo com um potencial muito bom. Faz sentido para você?
Faz sim. Na realidade, nesse questionário que eu apliquei do TCC, ele já traz essa pergunta, é porque não é o foco principal, Entendi. mas ele já traz ele já pergunta qual o esporte que a pessoa pratica, isso já foi selecionado, mas foi mais tentando buscar se é um esporte coletivo ou individual, é porque como o artigo teve que enxugar bastante, Claro. então Uhum. já traz essa questão do esporte coletivo, esporte individual. E a questão da idade também, eu também perguntei no questionário, que é qual idade e por quanto tempo aquela pessoa praticou aquele esporte, se ela ainda pratica ou não. Porque eu tenho a idade dos entrevistados, não, desculpa, dos respondentes, tenho a média de idades, tenho as idades, tenho os esportes e tenho o tempo de prática no esporte que a pessoa selecionou. Então, eu já trago isso, só que no artigo, se a gente fosse colocar tudo, não ia ser um artigo, ia ser mais uma monografia. Então, teria que ser outro artigo só para Sim, sim. especificamente a outra parte da monografia. Legal. Não, é muito bom. Ótimo que você já tem esses dados em mãos. Acho que tem um potencial bem interessante. Então, alguém teria mais um comentário para a Vitória, para a gente encerrar a sessão? Já deu o nosso horário aqui, né? Passamos Eu até 2 queria só minutinhos. sugerir também mais um. Vai O lá. próximo artigo, Vitor, de repente ia falar também de ética, né? Ética com a relação de ética com o esporte. Eu acho que isso aí dá um tema bem legal, principalmente em época de bets, né? Eu acho que é bacana. Pois é verdade. Tá, tudo bem. Vou tentar falar sobre isso, né? Porque eu também não é muito a minha praia, eu lance das bets. Então, gente, chegamos no nosso horário. Foi uma sessão muito interessante e agradável. Eu agradeço, né, a todos e todas vocês aí pela participação, dedicação, pelos bons trabalhos. Continuem, né, fazendo excelentes trabalhos e sucesso para todo mundo. Foi um prazer aí conhecer vocês, tá bom? Obrigado, Tá, Gustavo. obrigada Obrigada, pelas Gustavo. contribuições também. Valeu, Obrigado. gente. Tudo Obrigada, de bom. Boa pessoal. sorte para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Vocês também. Tchau, tchau.